Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para pessoas ou empresários que queiram evoluir, otimizar o seu tempo e fazer o que há de melhor na sua própria vida. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que nós, seres humanos, nos bastamos em nós mesmos. Nós temos 3 áreas da vida que a gente tem que tratar muito bem delas, que é a nossa mentalidade, o nosso sistema emocional e o sistema direto com Deus, que é o nosso sistema espiritual. E uma pessoa, quando ela está em equilíbrio com isso, as coisas tendem a dar mais certo. E você não tem que delegar isso para ninguém, porque é sobre você com ele direto, que é um contato único. Então a gente não precisa de intermediadores. E eu gosto muito do Provérbios de Salomão, que é o 23:7, que diz o seguinte, ó: o homem é como os pensamentos que carrega em seu coração. E hoje eu vou estar com uma pessoa aqui que é um entrevistado assim fora da realidade. De todos os podcasts que você já assistiu, você vai falar assim, não é possível que vocês conseguiram achar um cara assim. E pior que tem, gente. Tem gente com cada história que a gente mesmo fica chocado. Mas antes, não dá para começar o podcast sem falar do assuntos aleatórios, meu querido amigo Pedro E aí, meu irmão, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Você se assusta com esses convidados, não? Cara, eu vou falando que é o seguinte, vai ficando cada vez, vou voltar a falar, vai ficando cada vez mais difícil, entendeu? Porque é umas histórias que você olha e você fala assim, gente, da onde, né? Você nunca vai imaginar, mas tem. E esse cara, assim, o mais inacreditável, que eu conheci ele em fevereiro de 2021, Uau. numa rede social de voz. Logo em seguida eu fiz uma live com ele, um cara super generoso, assim, e de repente ele, como se fosse transportado de algum lugar do estado aqui, eu não lembro onde que ele se encontrava, acho que é Goiânia, Goiás lá, e pum! Apareceu aqui. Caiu aqui. Então estamos aqui hoje com ele, Rogério Carvalho. Grande Rogério. Muito Tudo bem? obrigado, Bom demais. obrigado, Lúcio. Obrigado, Pedro. É uma alegria poder Que estar bom, aqui. cara. Estou fazendo aquilo que eu mais amo, falar. E falar da minha história é maravilhoso, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus construiu em mim pode e vai ajudar muitas pessoas aí que estão assistindo. Com certeza. Isso daí não há dúvida, Rogério. E, Rogério, a gente sempre começa esse podcast perguntando: quem é o Rogério? Qual que é a sua história? Boa, boa. Eu vou do princípio, Rogério é um filho de Deus, muito amado de Deus, e isso não é clichê. Eu tive que não somente aprender isso, como colocar isso no coração como uma fé, porque senão Rogério não teria vivido nem metade de tudo aquilo que ele viveu e não teria experimentado nem metade de tudo aquilo que ele experimentou. Então a primeira coisa que eu sempre coloco no meu coração todos os dias quando eu acordo é: Rogério, o Filho de Deus acordou. O Filho amado de Deus acordou. E esse é o Rogério. Mas dentro desse contexto de filho, Rogério também tem várias outras experiências, várias outras características, várias outras formas que vai moldando aquilo que ele vai fazendo, mas não o define. Quem me define é a minha filiação, é o meu pai. Mas o resto também é importante diante daquilo que eu tenho traçado como plano e propósito de vida para a minha vida. Então, Rogério é um paraibano que é apaixonado por forró. Uau! Gosta de um forró, Legal. porque veio do Nordeste, do maior São João do mundo, que é Campina Grande. Olha! Uau. Então, Rogério é um apaixonado por forró. E hoje ele é casado, mas nem sempre foi assim. Calma aí, Essa é essa legal, história vai essa é ser legal. boa. Hoje ele é casado e muito bem casado, apaixonado pela esposa e com a É graça bonita de e a Deus, filha também é bonita, puxou a mãe também, viu? graças a Deus, Deus é bom e diz assim, eu não vou castigar a bebê, né? Então eu vou botar parecida com a mãe. Então pronto, então deu certo. E graças a Deus, Deus me deu uma bênção, que foi uma bênção mesmo, que foi a minha filha, e que completou 1 ano agora, Uau. recentemente. Olha. E já estamos indo para os próximos para seguir aquilo que Deus tem pedido pra gente. Show. Cara, que Que sensacional. louco. Mas eu conheci você, quando eu te conheci, você era padre. Era. E padre pode casar? Conta um pouco dessa história pra nós aí. Porque quando o Lúcio comentou comigo, falou assim, então, Pedro, a gente vai entrevistar o Rogério. Eu falei, legal, tá aqui o Rogério. Mas o Rogério era padre. Como é que é? assim? Como assim? Era padre. Mas essa mulher lá dele. É verdade. Quando a gente se conheceu, eu estava fazendo missão numa cidade do interior do Goiás chamada Águas Lindas de Goiás. Uau. Uma cidade enorme, mas bastante pobre. E tinham me mandado para lá para cuidar da cidade, diante que a gente tinha lá 18 igrejas para Nossa. cuidar. E éramos
eu e mais 3 padres. Então, 4 padres para cuidar de 18 igrejas, uma multidão, e a gente estava lá fazendo o trabalho todo quando chegou a pandemia, que foi no período, acho que março de 2020. 2020, né? Chegou a pandemia, parou tudo, e o Rogério sempre estudou para ser padre, fez filosofia, fez teologia, foram 10 anos de estudo ao todo, para depois se ordenar sacerdote. Eu me ordenei em 2017, sacerdote, e aí fui para as missões. Primeiro eu fui em Brasília, depois eu fui na Bahia, e eu estava na minha última, que era em Águas Lindas. Quando chegou a pandemia, parou tudo, a gente não sabia o que fazer, porque a única coisa que a gente sabia fazer era celebrar missa, e a gente ficou, e agora? Vai fazer o quê? Então a gente foi para a internet. Comecei a ficar vendo as coisas na internet, foi quando eu fui conhecendo algumas pessoas dentro dessa área de mentalidade, desenvolvimento humano. Comecei a acompanhar tanto no Clubhouse, que foi onde a gente se conheceu, quanto nas outras redes sociais também. Fui me conectando com algumas pessoas, mesmo sem entender muita coisa. Eu não sabia, eu sabia celebrar a missa, era a única coisa que eu sabia, era celebrar a missa. Mas assim, eu fui crescendo dentro dessa nova dinâmica de entender a mentalidade das pessoas e perceber o quanto isso poderia ajudar também as pessoas que estavam na igreja. Porque nem todas passavam simplesmente por problemas espirituais. Muitas eram questões emocionais, ou a maioria delas eram questões emocionais. Então, esse tempo da pandemia fez com que eu abrisse os olhos para uma outra realidade, que é o estudo das emoções, o estudo da mentalidade, o estudo do comportamento. E foi aí onde eu pude me conectar com algumas pessoas, inclusive o Lúcio, onde a gente fez uma live juntos. Sim, falamos sobre... Você lembra? Você estava numa pegada de falar sobre um assunto. Não lembro. Oh, rapaz. Era um assunto que você falava quatro coisas dele. 4 passos. Para quê? Era para algum... de sucesso. Hábitos, isso! O próprio livro que depois... agora então você pronto. Isso, era esse aqui, os 4 passos para o hábitos de sucesso. É isso aí, verdade. Exatamente. Verdade. E aí a gente falou sobre esses 4 hábitos e terminamos a nossa live, continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo e de repente eu tive uma mudança, uma metanoia completa. E vim parar aqui em Alphaville depois, que a gente vai contar um pouquinho. A gente vai contar essa história. Cara, e eu acho muito interessante isso, né? Sobre energia. Eu conheci o Rogério pela voz, porque o app... só de voz. Só de voz. Exato. Mas ele sempre teve uma energia muito grande na voz. Né? E quando eu ouvi a voz, eu falei, pô, preciso conhecer esse cara. Fui lá pra Alta Rede, vi quem ele era. Aí ele fazia algumas lives e tal. Aí eu falei, pô, esse cara tem coisa pra entregar, até porque é teólogo, né? Não, pô, conhecimento. Aí eu falei assim, caramba. cara, tava falando dos 4 passos. Eu tava vendendo a mentoria, que era gravada, e uma ao vivo na época. Isso. Era isso mesmo. E ele sempre teve essa, sabe assim, ele sempre teve essa energia, assim, boa. Né? Você vê que é engraçado isso mesmo, ele sempre teve essa energia boa. Por isso que sempre que eu pude, eu chamei você pra alguma coisa, né? Sempre estamos juntos. E, cara, o mais incrível de tudo eu nunca, juro assim, ó, nunca na minha vida, eu imaginei que ele deixaria de ser padre. Assim, não, isso aí não era coisa que era possível. Não, porque não é uma coisa que, assim, acontece. Nem eu imaginava. Aí, detalhe, eu tô no dia assistindo... Tava tendo a escolha da segunda La Casa, ou foi a primeira? Foi a segunda. A segunda. Foi. Aí eu vi o Rogério, porque eu não entrei pelo do Marçal, eu entrei pelo dele. Eu vi que ele apareceu, pum, live do Rogério. Aí eu cliquei, pum. Aí tava ele... fazendo live com o Marçal, o Marçal e o outro cara. Aí eu falei, esse cara tá fazendo coisa mais aleatória, né, ele rapaz? mais 2 caras e o Marçal perguntando um monte de coisa. Aí eu fiquei olhando assim, falei, caraca, velho. Aí acabou, eu mandei mensagem pra ele. Não sei se você lembra. Lembro. Assim que acabou. Aí ele pegou e falou assim, cara, se eu te contar o que aconteceu, porque aí o Pablo ao vivo falou, você é o escolhido pra estar na casa. Foi isso, né? Foi isso. Tá. Ele me chamou pra vir pra cá. Tá. É verdade, ele chamou pra você vir pra cá. Ele não falou nada de La Casa. Ele falou, se você... Porque você comentou que você era padre, não sei o que. Mas ele falou, você... Como que ele dava um termo que era muito engraçado. Você não... Ele falou um termo que era dele, assim, né? Aí o Rogério falou, eu vou. Ele falou, eu vou. Eu falei, é nada. Aí eu mandei mensagem, se você vir, me fala que eu moro aqui e tal. Foi verdade. E aí, daquele dia, o que aconteceu? Cara, vamos voltar um pouquinho, né?
Porque as pessoas falam, deixou de ser padre e tal. Ninguém entra em algo para deixar de ser. A verdade é essa, né? A gente não constrói toda uma estrutura de podcast e tudo para acabar. A gente constrói para sempre crescer, para sempre evoluir. E eu, quando eu decidi entrar no seminário católico, tinha 22 anos de idade. Eu já era formado, já tinha uma formação, bacharelado em ciências da computação, já tinha meu trabalho, já tinha toda a minha dinâmica de vida quando eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus com 19 anos, 18 para 19 anos, foi um pouco mais tarde. Eu nunca fui religioso, meus pais nunca foram religiosos. E com 18, 19 anos eu estava na faculdade e um amigo pentelho da faculdade dizendo, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu disse, cara, me deixa, eu não quero esse negócio de igreja. Eu quero me formar, eu quero curtir a vida, eu quero ganhar dinheiro. Mas o meu amigo ficava tanto me pentelhando que eu disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou um dia para a sua igreja e aí depois você não me enche o saco mais, tá bom? Ele, tá bom, só um dia. E quando eu cheguei naquele dia, foi justamente o dia que o Senhor tinha preparado para mim. E eu tive um baita de um encontro com o Espírito Santo que eu não sei descrever, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu me derretia de chorar e não sabia por que chorava, e não sabia cantar, mas eu cantava. Enfim, foi um negócio assim maravilhoso, ao ponto de depois daquele dia eu pensar e decidir comigo, cara, é bom demais, eu preciso disso para minha vida, né? Eu buscava nas coisas, busquei tanto nas minhas festas, nos meus São João, nos meus forrós, essa alegria, e eu encontrei em algo que não precisei de bebida, não precisei denegrir ninguém, não precisei dar em cima de nenhuma menina para poder me sentir mais homem, eu me senti feliz, eu me senti filho. E eu disse, eu quero isso para minha vida. Foi uma decisão que eu tomei ali aos 18 anos. Caraca. E dali comecei a caminhar. Mas a minha caminhada, naquela época, a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Cara, hoje, se a gente precisa de algum assunto, eu não vou nem falar da IA. Que a IA agora é o bom. Mas a gente precisa de algum assunto, de alguma informação, eu entro num podcast e tem alguém com bom conteúdo para me dar uma instrução. Tem alguém com uma boa aula para poder me instruir em algo. Naquela época eu não tinha. Então eu fiquei, como é que eu vou ser fiel a Jesus de verdade? Como é que eu vou crescer na espiritualidade? Não sabia. E a única coisa que o povo dizia é, você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Você tem que ficar lá sentado no banco da igreja. E eu ficava sentado no banco da igreja e não conseguia aprender nada. Porque eu estou falando de algo que eu não conhecia nada. Não é que eu vim de uma família que me instruiu na fé. Não, eu não sabia nada. Eu não sabia rezar o Pai Nosso. Eu não sabia que o Pai Nosso era bíblico. Então, assim, eu comecei a buscar. E aí tem um provérbio, você iniciou citando provérbios, mas também tem um provérbio que diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? E como eu não tinha muitos conselhos, eu não tive muita sabedoria para determinadas coisas. Mas fui buscando do jeito que eu sabia, do jeito que eu conhecia, e sempre com esse desejo de viver essa espiritualidade, de viver essa primeira experiência que eu tive aos 18 anos. Eu disse, eu quero manter ela para o resto da minha vida, eu quero isso todos os dias da minha vida. Então, eu praticamente comecei a viver dentro da igreja. Eu ia de segunda a segunda, eu trabalhava já, mas eu me lembro, eu entrava 8 horas da manhã no trabalho, 6 horas da manhã eu estava numa igreja, participando de uma missa que ia começar às 6h30. Então, 6 horas da manhã eu estava na igreja, eu ia para o trabalho, terminava o trabalho, eu voltava para a igreja. E, cara, eu preciso crescer mais. Sim. E cada vez que eu via alguém fazendo alguma coisa, eu dizia, esse cara tem algo que eu não tenho e eu quero isso. Vamos falar assim dos dons espirituais, né? Quando eu via alguém orando em línguas, eu dizia, cara, que negócio massa isso, eu quero isso. Sendo que onde eu ia buscar, né? Como eu ia saber Sim. o que é orar em línguas? Eu lia a Bíblia? Eu lia, mas não tinha mentoria online, não tinha cursos online. Então eu comecei a ir buscando do meu jeito, da minha forma, e Deus foi muito misericordioso comigo nesse tempo todo. Até que eu encontrei um padre, e eu olhei para o padre e achei o padre assim super ungido, padre sensacional, pregação boa,
Porque venhamos e convenhamos, às vezes a gente sente em umas igrejas que a gente só dorme, né? Não tô querendo falar mal de ninguém, até porque não faz parte do meu perfil, mas tem realidades que a gente sente e diz, cara, o que foi mesmo que ele falou? Onde é que eu tô mesmo? Eu tô aqui assistindo a missa, o culto, mas minha cabeça tá lá no São Paulo e Corinthians, lá. Acontece e muito, né? E na minha realidade lá da Paraíba, isso tinha muito frequente. Mas aí veio um padre de Brasília celebrar uma missa lá e eu fui, porque eu ia para tudo que era acontecimento católico. E o padre falou 1h30 na homilia e eu prestei atenção 1h30 e eu disse, cara, eu quero a unção que ele carrega. Aí eu me lembro, quando terminou a missa, eu fui lá atrás dele, desculpa, e perguntei a ele, e aí, como é que eu faço para ser igual a você, assim? Não sabia de nada. Eu disse, como é que eu faço para ser igual a você? Isso com 20 anos já. Uau. Mas tava numa vibe de espiritualidade muito louca. E eu disse, como é que eu faço para ser igual a você? Aí ele olhou para mim e disse, por que você não entra no seminário? Eu digo, eu entro no seminário. Sabia nem o que era seminário. Fechou no final de semana. Eu achei que era mais um curso aí. Aí ele, por que você não entra no seminário? Eu digo, eu entro no seminário. Como é que faz isso aí? Aí ele, então, eu vou... É lá em Brasília. Eu nunca tinha saído de João Pessoa. Uau. E ele disse, é lá em Brasília. E eu vou mandar um e-mail para você, vou ligar para você e tal. E quando eu estiver lá, eu vou ligar e eu vou fazer todo o processo para você entrar. Eu disse, tá bom, combinado. Aí não falei nada pros meus pais, né? Que eu disse, cara, meus pais vão me matar. Porque eu vou dizer o quê pra eles? Você é filho único? Não, tenho mais uma. E aí ele chegou, ele terminou o fim de semana lá, no outro dia, durante a semana ele me mandou um e-mail e disse, você precisa disso, a sua entrada no seminário vai ser, isso era no fim do ano, a sua entrada vai ser no ano que vem, e vai ser desse jeito, e eu disse, tá, eu vou pra Brasília. Caraca. Mas só uma dúvida. Pode falar. Todo seminarista, ele começa em Brasília ou é só porque aconteceu? Não, é só porque eu conheci esse padre e esse padre era de Brasília. Ah, e aí ele tinha E eu queria ser que nem ele. Justo. Tem que ir Entendeu? pra Brasília. Então, tinha que ir pra Brasília. Que foi a pergunta que minha mãe fez. Que minha mãe chegou pra mim e eu disse, mãe, eu vou pro seminário católico. Aí minha mãe, não, tudo bem, pelo menos não vai pras drogas, né? Pelo menos não vai pra bagunça. Pelo menos não vai pra... Não vai desandar, né? Não vai desandar, vai pro seminário, tá bom. Mas aí eu disse, aí é em Brasília. Ela disse, mas por que Brasília? Deve ter seminário aqui na Paraíba também. Ela disse, não, mas lá em Brasília tá o padre que eu conheci, e é a pessoa que, se ele se formou lá, eu vou pegar a unção e eu vou seguir por lá. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu entendo. Por quê? Porque eu venho de uma família muito unida. E minha mãe, se eu não tivesse saído de casa, eu continuaria dentro de casa até hoje. Ô, louco. Até hoje, porque minha mãe é aquela mãe que agarra o filho e não deixa o filho fazer nada. E eu sinto que foi de Deus mesmo eu ter saído. Não foi simplesmente por causa do padre. Por isso que eu digo, Deus foi me conduzindo dentro da minha ignorância. Dentro da minha falta de sabedoria, Deus foi dizendo, não, filho, vamos por aqui, eu vou te ajustando desse jeito. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma busca sincera do meu coração. Eu acredito que esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Se a gente não sabe o que fazer, pelo menos faça com sinceridade. Se a gente não tem muita noção de quais passos dar inicialmente, pelo menos faça com honestidade e com sinceridade de coração, porque os passos Deus vai guiando. Deus vai traçando. Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo agora que não sabe nem o que fazer, nem como fazer, que está passando por N dificuldades de várias coisas. Então, a primeira coisa é alinhe seu coração. Alinhe seu coração para tirar todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio, toda a amargura, para que você possa estar alinhado com a vontade de Deus, porque Deus vai traçando, vai abrindo as portas. É o que acontece muitas vezes aqui, que se conecta pessoas, é o que acontece em grandes empresas, onde a pessoa está simplesmente com o coração limpo e Deus conecta pessoas e surge grandes negócios. Então, eu sinto que naquele momento Deus estava fazendo isso comigo. Eu não tinha grandes projetos, eu não tinha grandes planos, eu não tinha sabedoria, mas Deus olhava para o meu coração e dizia, ele busca com sinceridade. Então, eu vou
alinhando de acordo com o que ele precisa. E Brasília, eu precisava ir para Brasília. Porque foi um romper da minha vida que eu precisava dizer para minha mãe, eu preciso crescer. Eu estava com 22 anos de idade e era o filhinho da mamãe ainda. Caramba. Então, precisava de... E eu trabalhava e era o filhinho da mamãe. Eu tinha um carro que eu comprei, era o filhinho da mamãe. Eu estava comprando uma casa, mas era o filhinho da mamãe. Eu estava comprando uma casa pensando em alugar. Não para ir morar lá, porque eu queria morar com minha mãe o tempo Tava todo. confortável? Ah, melhor coisa dos mundos. Eu ganhava um salário bom e minha mãe não deixava eu pagar nem uma conta de luz. Eu vou querer sair de casa pra quê? É verdade. Pra quê? A mentalidade Sim. que muitas vezes a gente tem, né? E Deus teve que tirar-me de João Pessoa, Paraíba, para me jogar em Brasília, para eu chegar lá, olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: agora é contigo. Agora você vai ter que Quanto seguir. tempo fica dentro do 10 anos 10 anos? de seminário. Caraca. Onde eu estava. Existem seminários menores, que tem menos estudo, Tá. mas Deus me colocou num seminário que era o mais puxado que tinha. Cara, o mais 5 rigoroso anos de que tinha. direito, quase enlouqueci. O médico fazendo 10 aí, tá quase morrendo. Ah, Com tudo. 10 anos de seminário. São 3 anos de estudo de faculdade filosófica. É um ano, o primeiro ano é o ano de adaptação. Então a gente entra no seminário e a gente vai só estudar as coisas mesmo básicas, né? Ler a Bíblia, porque entra gente de todo tipo. Estudo básicozão e trabalho, muito trabalho. Enxada, limpeza, cozinha. É tipo pancada, exército, é é tipo tipo exército, exército. é Eu tipo digo que a exército. diferença do seminário católico pro exército é que no seminário católico eles rezam. Às vezes no exército também deve rezar, né? Alguns, né? Não sei. Não, Reza. reza. É, então tá bom. Então não tem diferença, não. O duro é que na teoria dura um ano. Não, só que a minha arma, só que a sua arma é a Bíblia, a minha é o fuzil, né? Pois é, tá O vendo? que muda é isso aí. O que muda é isso aí. O seu é a Bíblia, eu vou no fuzil. Mas o primeiro ano é o ano do soldado. Tá. É o ano que você vai, que eles vão fazer de tudo pra você desistir. Olha que interessante. Caraca. É, vai fazer de tudo pra você desistir. Por quê? Porque aí eles vão botar muito trabalho pra você, vai botar muita atividade pra você. A gente dorme muito pouco É e a gente... internato ou não? É um internato, direto. Não volta pra casa, não. É, do céu. 100% dentro de um local sem sair. Ou seja, esse primeiro ano tem essa imersão pesada. Primeiro ano é uma prova de Aí fogo. quantos ficam? Então, entraram 34 comigo. Eu e mais 33. No primeiro ano já saíam uns 12, 15. Tá vendo? O cara vai às vezes na... É, É. no primeiro ano. Se formaram comigo 3. Caraca, meu. Eu e mais 3. Caracas. Rápido, Se então, formaram trabalho. comigo. é, realmente alguns... E aí, depois de eu me formar tudo, eu ainda saio, tá vendo? Até agora só dois. Agora só dois. De 34 só ficaram dois. Demais. Não esperava. Essa foi matadora. 34 começaram. 3 ficaram, mas só restaram 2. É. E eu fui embora. Cara, mas, Exatamente. mas eu sempre digo assim, né? O importante é o processo que você viveu. Sim, sim. Eu acho que esse E foi- aprendizado E, aí... cara, eu hoje eu não frequento tanto a igreja católica. Tenho maior honra por ela. Conheço ela de dentro. Não é Sim. somente de sentar no banco. Eu conheço porque eu estudei, sei dos erros e dos acertos que ela tem. Sei da busca que ela tem, às vezes, para servir verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas hoje eu tenho muita honra por aquilo que eu experimentei. Você não vai me ver falando mal da Igreja Católica, mesmo quando ela merece, em nenhum momento. Porque é questão de honra mesmo, né? Ela me acolheu, ela me ofertou um estudo muito sólido, muita experiência. Porque tudo isso que eu vivi dentro desse processo todo, cara, formou hoje o que o Rogério é. Legal. Rogério é hoje por aquilo que ele experimentou. E por isso que eu digo que a experiência é tão importante na nossa vida. Porque é a experiência que vai formar o caráter de uma pessoa. Não são os livros. Eu estudei muito. Mas o primeiro ano de trabalhar muito, a convivência com outras pessoas, imagina, a gente vivia em estilo de internato
com 30 rapazes, era confusão o tempo todo. Imagino. Era briga o tempo todo, era inveja que rolava, era ciúmes que rolavam, era um querendo derrubar o outro. Isso acontecia porque é humanidade. Uhum. Não vamos fingir que ali só tem anjinho de batendo asa. E isso daí fez com que formasse o caráter do que o Rogério tem hoje e que está sendo construído sempre por meio das experiências. Então, eu tenho muita honra por tudo aquilo que eu vivi lá dentro, não somente pela parte formativa teórica, mas principalmente pela parte experiencial, por tudo aquilo que ela permitiu que eu experimentasse, não somente no contato com outras pessoas, ajudando outras pessoas, que eu tive a graça de poder fazer isso de forma muito profícua, mas também na parte de convivência interna. Isso fez total diferença para que eu hoje olhasse para alguém e pudesse usar de misericórdia. Para que hoje eu pudesse me relacionar com alguém e não ser aquela pessoa gananciosa que só quer se aproveitar do Pedro, que quer olhar para o Pedro e dizer, cara, o Pedro tem isso que eu quero, eu vou pegar isso para mim, eu vou me aproximar dele. Cara, a experiência que eu vivi fez com que eu lapidasse tudo isso e entendesse que existe um plano e existe algo de Deus para cada um. Eu não preciso pegar o que o Pedro tem. Eu preciso, talvez, aprender com o Pedro para viver aquilo que Deus tem para mim. E não pegar o que é dos Que outros. hora que virou essa chave que você... Porque assim, a mesma sensação que você teve de querer, qual foi a sensação que você teve que falou, não é isso? Cara, maravilhosa. Essa é justamente a chave. E o entendimento disso aí veio do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, quando eu comecei a estudar a questão da mentalidade, a questão da identidade, a questão de propósito, a questão de quem verdadeiramente eu sou, eu comecei a perceber que, muitas vezes, aquilo que eu fazia dizia quem eu era. Então, vamos destrinchar um pouquinho para ficar mais claro. Eu me tornei um baita de um religioso. E quando eu falo religioso, eu não estou falando aquele que segue Jesus Cristo. Estou falando aquele que coloca as regras acima de Jesus Cristo. Então, nesse período todo de experiência, eu tive muita coisa boa, mas eu também me destruí muito. Eu me perdi muito. Aquele Rogério lá da faculdade, que era um Rogério alegre, era um Rogério espontâneo, é um Rogério que está se apresentando aqui hoje. O Rogério fala de espiritualidade, mas não fala de cara feia. Ele gosta de falar rindo, ele gosta de tirar brincadeira, ele gosta de fazer amizades. E o Rogério sempre foi muito extrovertido, muito espontâneo. E esse Rogério, ele se perdeu. Ele se perdeu não porque os outros fizeram com que ele se perdesse, mas porque ele entendeu de uma forma errada a palavra de Jesus. E ele começou a colocar coisas na vida dele como se fossem pecados que ele precisava eliminar. Então, vou ser bem claro, Rogério amava fazer esporte. Rogério achou que fazer esportes era pecado. Nossa. Você vai dizer assim, cara, mas que loucura. Mas é o que muitas vezes, quando a gente não percebe a ação religiosa, é o que ela faz conosco. Ela começa a colocar regras que muitas vezes não fazem nem sentido para a nossa vida, não fazem crescer. Então, Rogério começou a achar, Rogério ganhava dinheiro, Rogério começou a achar que dinheiro era de Satanás. Ué? Era do diabo. doideira, Então, cara. Rogério fez o quê? Fez voto de pobreza. Entendi. Rogério quis largar tudo, porque disse, não, dinheiro não é de Deus. Então, foram pequenas coisas que transformaram, que tiraram o brilho do Rogério durante esse processo todo. Claro, existia a vontade e a busca por Deus, sempre existiu. Mas na dinâmica da própria vida, o Rogério foi se perdendo. O Rogério foi deixando de ser o Rogério. E o que me fez perceber isso foi quando eu comecei, dentro da pandemia, a um retorno a quem era o Rogério. A um estudo de quem era o Rogério. A um estudo da mentalidade humana, das emoções, que eu comecei a perceber que eu estava completamente, vou usar um termo bem marçalismo aqui, estava completamente bloqueado. E aí, tipo, o Rogério amava treinar jiu-jitsu. Rogério parou de treinar jiu-jitsu. Por que Rogério parou de treinar jiu-jitsu? Porque como é que pode eu falar de Deus se eu vou treinar uma arte marcial, batendo nos outros, fazendo alguma coisa? Então, cara, foram muitas coisas que eu comecei a colocar na minha vida como padrão religioso e regra de vida
que tiraram o brilho do Rogério, a ponto de chegar em determinado momento, e aí esse foi uma virada de chave tremenda, de chegar uma mulher, eu já era padre, e uma mulher chegou para mim e disse para mim, eu vou falar aqui, mas não quero falar mal de igreja e nem de religião, vou contar o caos e aquilo que aconteceu comigo. Então uma mulher chegou para mim e disse, Rogério, padre, né? Era um atendimento, e ela disse, padre, eu preciso de uma ajuda. E eu disse, pode falar, o que é que você precisa? E ela me falou, eu tenho 4 filhos, e o meu último filho quase eu morro, e eu não posso mais ter filhos. E eu queria saber se eu posso usar método anticoncepcional. E dentro da regra da igreja, não. E eu olhei para aquela realidade e eu ia dizer para ela, não. Sendo que naquele momento eu senti uma compaixão por aquela mulher e eu senti no coração, eu disse, cara, se ela tiver um outro filho, ela vai morrer. Porque o quarto foi quase morte. E ela não queria desagradar a Deus dentro do projeto de família, mas ela também não queria perder a vida, até porque tinha 4 filhos. Sim. E ela ficou nesse dilema e eu entrei no dilema dela e não consegui responder a ela, não consegui dar um direcionamento para ela. Por quê? Porque religiosamente eu sabia a resposta, mas dentro de uma linha de compaixão, de amor e de cuidado, eu sabia outra resposta. Então eu fiquei nesse dilema naquele momento. E aquele momento foi como um start para mim, para eu perceber, cara, peraí. Eu estou orientando as pessoas dentro daquilo que eu verdadeiramente acredito ou dentro daquilo que me foi ensinado? Dentro daquilo que me foi instruído, dentro daquilo que me foi doutrinado. E eu comecei a perceber que eu estava mais pela doutrina do que pela vida. Eu estava mais pela regra, pela letra, do que pelo coração, pelo amor, pela paixão. Isso daí começou a fazer com que eu entendesse diferente toda aquela leitura de atendimento, de dinâmica, de relacionamento com pessoas. E eu fui buscar, aí eu fiz curso de psicanálise para poder atender melhor as pessoas, conhecer melhor as pessoas. Então, tudo isso fez com que eu abrisse minha mente. Sendo que, vamos ser sinceros, dentro de uma instituição tremendamente milenar e tremendamente hierárquica, isso também não é bem visto. Porque a gente não precisa abrir a mente, a gente só precisa seguir o que está a cartilha dizendo. Então, eu comecei também a não ser muito bem visto por aqueles que estavam ao meu redor dentro do platô de padres, né? Comecei a não ser bem visto por eles. Por quê? Porque Rogério era muito liberal, Rogério tem a cabeça muito aberta, não pode ser desse jeito, o bispo vai reclamar, não sei quem vai impor uma punição. E isso daí começou a me questionar sobre realmente se era isso que eu precisava para a minha vida toda. Então, a partir desse primeiro exemplo com aquela mulher, da minha busca por entender mais o coração das pessoas e o questionamento diante de Deus de dizer, Senhor, é aqui mesmo? É para fazer isso mesmo? Porque se for para fazer isso mesmo, eu tenho que seguir as regras daquilo que eles estão dizendo. Eu não posso entrar na empresa do Lúcio e dizer, Lúcio, suas regras estão erradas, vai ser as minhas agora. Se eu quiser seguir as minhas regras, eu tenho que criar a minha empresa. Sim. E não entrar na empresa do Lúcio para criar as minhas regras dentro da... Então, eu estava dentro de uma instituição seríssima, fortíssima, e eu precisava saber, e aí, eu vou seguir ela ou eu vou seguir aquilo que Deus pede para mim diante de um relacionamento com Deus? E aí eu entendi que eu precisava seguir um outro caminho. Que foi aí onde comecei a perguntar a Deus, e aí, e agora? Qual é o próximo passo? Porque tem uma questão, voltar para casa eu não ia voltar. Não ia, de jeito nenhum. Depois também de toda essa experiência, não tem nem Depois condições. de tudo, chegar lá para minha mãe e dizer, mamãe, voltei! Olha quem voltou. Ai, 36 anos de idade, entrei com 22, 36 anos de idade, mãe, voltei. Eu veio fazer o quê? Vim morar de novo. Não faz sentido, não faz. Então, eu cheguei pro Papai do Céu e disse, Papai do Céu, ó, eu tô entendendo que o caminho parece tender para um outro lado, mas voltar para casa eu não vou. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar aqui, vou continuar levando as porradas que eu preciso levar, mas
eu preciso que o senhor abra uma porta para mim. Abra me dê uma direção para que eu possa sair daqui e continuar levando a sua palavra, continuar levando o seu ensinamento, continuar instruindo as pessoas, mas sem precisar voltar para casa, para ficar com meus pais. Eu preciso de um outro caminho. E aí foi quando Deus usou, e ele usou mesmo. Quem está assistindo aí conhece, mas o Pablo Marçal pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele foi usado por Deus para poder me dar esse caminho, essa direção, para que eu pudesse sair da igreja. E aí eu entendi. Fica tranquilo. Aí eu entendi. Não tinha como não ser diante daquilo que aconteceu. Porque não fazia sentido. Eu estava em casa, estudando, Pablo Marçal abriu uma live, eu entrei na live, tinha 10 mil pessoas, Pablo Marçal estava chamando algumas pessoas para conversar, eu fui, apertei aqui, enviei solicitação, continuei estudando, quando eu olho para o lado, tá lá, Pablo Marçal está te chamando. Caramba, Eu digo, isso daí. eu digo, Isso daí é muito incrível. cara, que doideira. Ele tá me chamando. Para você ver, eu tenho gravado a live. Legal. Eu fiquei tão sem acreditar que eu não apertei aceitar. Ele chamou 3, com 2. Era ele mais 2 e chamou eu como terceiro. Aí os 2 entraram e eu não entrei. Aí ele fala assim, tem um que não tá aceitando, eu vou chamar outro. Que era eu. É. Aí quando eu olhei, eu digo, não, eu vou aceitar, mas eu não consegui apertar o botão. Aí no último momento, enfim, ele retardou lá alguma coisa, eu apertei, Entrou. aí eu entrei. Aí a gente teve um bate-papo maravilhoso com outras pessoas também. E aí teve uma frase, que foi justamente aquilo que eu estava falando, que eu entendi que era de Deus. Porque ele simplesmente disse, padre, não sei se ele me chamava de... Hoje ele me chama de padre, mas não sei se ele me chamou de padre naquele momento. Mas ele disse, padre, eu não sei porquê, mas Deus está te chamando para vir para cá. Para São Paulo, né, Alphaville. E eu, na live, eu disse para ele, eu vou! Aí ele disse, você vem mesmo? Você tem coragem? É isso. Aí ele me desafiou, né? Você tem coragem de vir pra cá? Eu disse, tenho, homem todo, brabo. Eu disse, tenho. E ele disse, mas é pra vir amanhã. Aí eu já recuei um pouco. Por quê? Isso era uma terça-feira à noite. Tá. Quinta-feira, 2 dias depois, era a festa de Corpus Christi. Festa de Corpus Christi para a igreja é uma das maiores festas da igreja católica. A gente já tinha toda uma escala de celebrações. Na quinta-feira, eu tinha 6 missas. Caramba! Cara, como é que eu ia largar tudo e dizer, pessoal, vou passear em São Paulo, vou curtir São Paulo? Eu não era dono da minha vida. Eu era servo, eu era empregado, vou usar um termo assim, empregado da igreja. Então não podia simplesmente dizer tchau, pessoal, vou embora, se virem aí, arrumem alguém para celebrar. Eu não podia. E isso era 11 horas da noite. Caramba. Terça-feira, 11 horas da noite. E ele disse, mas você só vai vir se você vier amanhã. Eu, com meus raciocínios, eu disse, não, tudo bem, eu vou amanhã. Dá super tempo. Eu acordo, me organizo, passo a manhã toda, eu tenho um contato de muito padre, eu entro em contato com eles, eu pago para eles celebrarem para mim, tem padre que gosta, que aceita, porque ainda ganha um dinheirinho, então eu pago para eles celebrarem para mim, eu venho para São Paulo, depois eu volto. Tá tudo certo. Tá resolvido, já consegui esquematizar tudo. Beleza, acabou a live, aí a equipe do Pablo liga para mim e diz, a gente vai comprar sua passagem agora. Aí eu digo, pode comprar. Qual é a passagem? Aí ele, então, vai ser amanhã, às 7 horas da manhã. Tudo certo. O plano foi pro chapéu. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vê se tem um pro período da tarde. Aí o pessoal da equipe que tava falando comigo, não, tá bom, a gente vai ver. Aí eles desligam, depois ligam de novo. O Pablo disse que não, que tem que ser essa. Aí eu disse, caramba. E agora? E agora? O que é que eu faço? Era mais uma vez um romper da minha mãe que eu precisava fazer. Sendo que agora com a minha religiosidade. Sim. Porque senão eu continuava um baita de um religioso hoje. Infeliz, cheio de amarras, sem relacionamento com Deus, sem amigos, achando que estava fazendo a coisa certa, mas me autodestruindo.
E o Pablo foi esse canal para, assim como aquele primeiro padre quebrou o meu relacionamento. Não que eu perdi meu relacionamento com Deus, pelo contrário, hoje eu amo a minha mãe mais do que antes. Mas assim como aquele primeiro padre teve que dizer para mim, você vai para Brasília, para o seminário no outro ano. E eu disse, tá bom, eu vou. E aquilo me formou um homem. O Pablo Marçal foi aquele que quebrou minha religiosidade e me formou um filho de Deus. Uau, top. E foi daí onde eu tive que assumir tudo. Eu sei que não é normal. Eu sei que eu não fiz certo, religiosamente falando, porque eu simplesmente vim E não voltou mais. e não voltei mais. Porque depois ele já foi direto para casa. Eu Digital. simplesmente vim, não sabia por que eu ia vir. Eu sabia que eu vinha em oração pedindo um canal de Deus. Aparece um cara que eu já escutava por causa do desenvolvimento humano, que vai pagar minha passagem, que vai pagar minha hospedagem, que disse que eu não vou me preocupar com nada. E eu disse, cara, quem é que não quer naquela época? O Pablo Marçal estava mais no auge do que agora. Bem mais. Agora ele está por causa da política, mas Sim. naquela época ele era o bambambam dentro do desenvolvimento humano e dentro do marketing digital. Né? Agora a política impulsionou a questão de números, mas não de autoridade de palavra de digital, né? De desenvolvimento humano. E eu pensei, eu disse, quem é que não vai querer essa oportunidade? Como é que eu posso dizer que não foi Deus que fez isso? Aí você vê como é que é muito louco, né? No bom sentido da palavra. Não foi de uma hora para outra. Tudo que você está falando tá me fazendo pensar. Você começou a se questionar, você começou a estudar, você Sim. começou a verificar pessoas. Ou seja, não foi tipo assim, simplesmente caiu. Não. Não. Deus já veio te trazendo assim, ó, vou te ensinando, vem aqui, vou te mostrando, aí vamos. Vai. Isso. E- Até porque eu costumo dizer uma coisa dentro das minhas mentorias, dentro das minhas palestras, aulas, eu costumo dizer uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com decisão. Porque eu sei que dentro do desenvolvimento humano as pessoas falam, decisão muda o futuro, decisão muda o destino. Mas antes da decisão, você precisa saber aquilo que realmente você acredita no seu coração. Porque você toma decisão a partir daquilo que você carrega no seu interior. Se você carrega algo muito sujo, muito podre e muito incrédulo, a sua decisão vai ser por água abaixo. Você não vai tomar decisões certas. E aí você vai ter um futuro incerto e você vai culpar a pessoa que ficou dizendo tome decisões, que foi o que a gente estava falando aqui antes. Tem pessoas que tomam decisões assim, eu vou largar tudo, eu vou para Alphaville, eu vou ficar milionária, e quando chega aqui, mora num hostel por uma semana, perde todo o dinheiro e volta para o interior sem nada. A pessoa vai dizer, cara, mas eu tomei uma decisão e não mudou nada. Não mudou nada porque antes existe o preparo do coração. E Deus sempre me preparou para que chegasse no momento certo eu pudesse tomar a decisão. E aí eu vivesse o futuro que Ele planejava para mim. É isso aí. Mas se a gente não preparar o nosso coração, se a gente não alinhar o nosso coração, se a gente não fizer com que aquilo se torne credível para nós. Eu não acreditava que eu iria sair da igreja um dia. Eu não acreditava que isso seria possível. Eu não acreditava que eu poderia ter uma outra profissão ou um outro exercício além daqueles que eu já exercia por 14 anos. Então Deus fez por meio da psicanálise, por meio da PNL, por meio de estudos de coaching, por meio de hipnose, vários cursos que eu fiz, Deus fez com que eu entendesse de que, Rogério, cara, você é muito maior do que isso que você faz. Você é filho. E um filho tem direito a qualquer coisa. Então, eu comecei a acreditar que era possível uma realidade além daquela que eu vivia. Aí não foi fácil, mas aí foi passível de eu tomar uma decisão. Porque eu já acreditava que aquilo era Você possível. foi sendo preparado, Exatamente. não foi assim, pum, explodiu na vida. E tudo na vida vai de uma mentalidade, gente. Quando a gente fala sobre produtividade, exatamente, se você precisa compreender o passo que você está dando, né? E é um passo de cada vez. E as pessoas, na verdade, vocês estão, às vezes, já estão ali perto do despenhadeiro e dá o passo, aí você vai cair mesmo. Por isso que o podcast Mentalidade Produtiva, ele foi criado para levar para você, de verdade, histórias de pessoas que passaram por processos para elas chegarem onde elas se encontram. E nada é da noite para o dia. E por isso que estamos aqui hoje com ele aqui, ó, esse cara incrível que é o Rogério Carvalho, como que sempre, né? top, Que né? bonitinho, Você né? Nossa. Os mais bonitos ficam no meio, né? A gente fala que os bonitos ficam no meio porque que sobrar a gente pega. E vamos falar aqui deles, né? Que se não fosse eles, os nossos patrocinadores, Grande. de repente esse podcast não estaria aqui no ar. Agência
Andragogia Digital, a maior agência de marketing do Brasil. Por quê? Porque, gente, se você não se posicionar na internet, de verdade, o futuro é agora, não é amanhã. Amanhã já é outra história. Então, se você não se posiciona agora, amanhã você perdeu uma grande oportunidade. Então, se posicione, entenda mais sobre redes sociais e a agência Andragogia Digital está aqui para isso. Esse é 11 Soluções, que é um hub de serviços, né, Pedro? Esse é 11 Soluções, gente, é o seguinte, ó. Pensa que você, dentro da S11, você vai ter o BPO financeiro, que é a organização do financeiro da tua empresa. Você vai ter, sim, o marketing digital, ajudando você a atingir o cliente do jeito que você precisa e ter uma empresa ainda alinhada através de treinamento. E através de treinamento, a gente tem a Elixir, a maior empresa de treinamento. Gente, ó, eu fiz uma pesquisa agora recente. O número de empresas no Brasil que fecham é absurdo, né? É muitas empresas que fecham. Por quê? Porque as pessoas abrem e não treinam. Se você não treinar as pessoas que estão com você, elas não vão entender qual é a lógica do jogo. E até um jogo, quando a gente está jogando, você vê que tem regras. E as pessoas não entendem as regras. E para entender regra, precisa de treinamento. E uma empresa que não treina as pessoas, tem bagunça. Onde tem bagunça, não tem processo. Onde não tem processo, não tem resultados. E a gente vai falar agora dessa empresa que é a Tech Broker 360, e falando desse tipo de linha de raciocínio, pessoas que hoje não empregam conhecimento e tecnologia dentro das suas empresas, às vezes o básico, né, Lúcio? Às vezes o básico. Elas estão fadadas também a sofrer e até evoluir ali para um fracasso nas suas empresas. E mais, agora vamos falar de coisa boa. A Tech Broker 360 vai trazer agora, dia 22 de abril, às 19 horas, no Camarada Camarão, um jantar incrível para o evento Produtividade 360. A gente vai falar de mentalidade, tecnologia, e a gente vai trazer um tema que está em alta agora, a NR1, falando sobre saúde mental. E vai Então, ter comida também? Comida, tem que E jantar você que top. é corretor, Caraca. está convidado. Vai ter um link, né? A gente vai colocar aqui também, vai ter aqui um Para você QR se Code. inscrever. Você vai passar por uma aplicação, né? Porque não é qualquer Isso, um, né? não, é Ah, bem tá. selecionado, Então tem explica isso aí. tem algumas regras, tá? As corretoras hoje que já estão mais posicionadas, estão buscando realmente atingir novos patamares e cuidam dos seus clientes, esse evento é para você. Então, é isso aí. E você que está aqui agora assistindo esse podcast aqui, ó, compartilha, dá aquele like para impulsionar para mais pessoas e, de verdade, segue a página, porque você vai receber todas as vezes que subir, esse podcast provavelmente vai subir semana que vem, e você vai estar ali antenado. Clica no sininho aí que o resto vai acontecer na sua vida aí. Sempre pega os podcasts, se você tiver com dúvida, assiste novamente e coloque em prática de 2 a 3%, que você vai ver como vai gerar um grande resultado na sua vida. Vamos voltar aqui para o nosso grande, nosso grande Hoje, convidado de hoje. Quando você tem? Eu tenho 41 anos. Ele falou 38. É que assim, tem 36, ele quando falou, eu eu falei, saí. caraca, quanto Não, que ele então, tem? porque assim, é muita história. Eu achei que você tivesse uns 35, É chutando porque alto, o 36. coração alegre Coração formoseia o alegre. rosto. Não, Ah, não é só isso não. Não é só isso não. Agora nós vamos entrar nessa outra história aqui, ó. Beleza, padre não pode casar. É. Beleza. Em que momento que você, de verdade, pode seguir uma vida de pessoa civil? Você, a partir do momento que a igreja te dá alguma coisa, tipo assim, você, é como se fosse no exército eu tenho abaixo. É. Como que é na igreja? Então, quando eu saí da igreja, como eu estava falando, né, eu não fiz a maneira certa. Primeiro, sair não é certo. já começa aí. Primeiro, sair não é certo, né? Até porque, como a gente estava falando, eram 34, ficaram 3, 4, né? Saiu, o último que saiu fui eu. Então, assim, sair já não é certo. Mas eu também não saí da maneira certa. Eu saí de um modo muito abrupto, muito brusco. E, apesar de eu não ter feito certo, eu entendo que tinha que ser dessa maneira. Por quê? Porque senão eu não teria saído. Eu era muito religioso. Eu tinha muita crença religiosa. Eu tinha muita doutrina na minha cabeça. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. E se eu tivesse tempo para pensar, eu não teria saído. Eu teria desistido de toda a oportunidade que Deus tinha me dado. Por isso que eu digo que o Pablo Marçal, naquele momento, ele foi usado por Deus. Uhum. Porque ele não me deu tempo. Ele poderia ter dito, não, Rogério, tá bom, vem na quinta-feira, vem na sexta, cara. Qual é o problema? Mas ele disse, não, você vai ter que vir no outro dia, às 8 horas da manhã. E não é sobre ele, é sobre aquilo que eu precisava experimentar. Uhum. É sobre aquilo que eu precisava quebrar na minha vida para poder viver o novo de Deus. Então, sair não é certo. Do jeito que eu saí também não é certo. Então, eu fui muito perseguido. Eu fui muito contestado, eu fui muito criticado. As pessoas que conviviam comigo, todos foram embora, óbvio,
E aqui não é me lamentando, chorando, Sim. até porque eu entendo eles. Não foi a melhor maneira que eu fiz, porque eu fiz isso de modo digital, né? Eu acabei que eu estava no digital, o Pablo Marçal tinha uma relevância digital enorme. Então, muita gente me viu e muita gente quis saber se eu voltei ou não. Uhum. E quando viu que eu não voltei, muita gente questionou isso. E, então, isso ficou de uma forma nacionalmente conhecida. Tanto se você for em YouTube, em redes sociais, você vai ver que tem muita gente falando de mim, mal de mim, Uau. na internet. Os Porque eu haters. tomei essa decisão. Mas é aquilo que eu falo, eu precisava ser dessa maneira. Sim. Né? Não concordo, não acho que foi a melhor maneira, mas eu precisava. Então eu não voltei para a igreja, não voltei para onde eu estava. Eu simplesmente mandei uma carta dizendo para eles que eu não iria voltar. Eles me mandaram várias outras dizendo que eu era obrigado a voltar. E eu disse para eles, eu não sou obrigado a mais nada, viu? Agora eu vou seguir minha vida. E por que teve que ser desse jeito? Por isso que eu quero reforçar isso, porque existem algumas coisas que Deus te dá como oportunidade que você precisa experimentar para quebrar aquilo que você estava vivendo antes. Sim. E eu precisava disso, eu precisava desse impacto. E eu chegar para eles e dizer, não, eu não sou obrigada a obedecer mais. Eu não sou obrigada a ouvir você mais. Eu vou ficar e acabou. E o tempo todo eles mandando carta, e eu dizendo que não. Continuei seguindo a minha vida aqui em Alphaville, me conectando com algumas pessoas. Continuei trabalhando lá com o Pablo Marçal, fazendo aquilo que Deus ia me direcionando para fazer, com muito cuidado, com muita maturidade, sem esse auê todo. Então, eu fui fazendo aquilo que Deus foi me direcionando para fazer, mas não voltei e mandei uma carta pedindo para romper com isso. À medida que eu entendo que eu decidi não voltar, eu estou livre. Mas, juridicamente, eu precisei de todo um processo jurídico, canônico, para poder ter essa liberação. E aí é o Papa Francisco, que libera. A gente tem que mandar uma carta para ele, que aí, na verdade, não é ele que lê, né? É toda uma equipe, um conselho. E ele vai e envia uma carta de novo com duas possibilidades. Ou ele me excomungava, e aí excomungar é expulsar da igreja, dizer, você não pode mais participar de nada da igreja. Ou ele me liberava. E aí me libera com ressalvas. Eu vou te liberar, você pode casar, mas você não pode fazer isso, você não pode falar em nome da igreja, você não pode dar aula na igreja, você não pode servir com algumas ressalvas, porque eu entendo, faz parte da instituição. Sim. Não é bem visto um padre que deixou de ser padre. Ou seja, você tem a forma mais drástica e a menos drástica de sair, né? A mais porrada e um pouco mais... soco na barriga. Pronto. E graças a Deus, pela misericórdia do Papa Francisco, ele me liberou para eu casar, apesar de eu não estar mais diante da obediência deles. Mas para mim foi importante isso, porque eu entendo também como um aspecto espiritual. Eu tinha feito um compromisso com Deus. E respeito também, né? Com a Exato, instituição que você exato. durante muito tempo seguiu. Acho Exato. que... E eu tinha feito um compromisso com Deus de ser padre e de ser padre a vida inteira. E quando eu tenho a liberação da própria igreja ao qual eu fiz o compromisso, eu entendo que eles me liberam também desse compromisso e eu posso seguir a minha vida espiritualmente sem nenhum problema e sem nenhum prejuízo. Então, para mim foi muito importante. Eu recebi uma cartinha lá do Papa em latim, que a igreja oficialmente escreve em latim, Legal. dizendo que eu estava liberado do meu sacerdócio e do meu celibato para poder casar, para poder seguir minha vida com muita discrição. Eles colocam lá com muita discrição. Eu não sei se está num podcast de tamanha relevância, é tanta discrição, mas... Não, mas é que Mas assim, eles já me perdoaram, Mas é eles já me diferente, perdoaram. né? Porque, como você, no começo você já disse, né? Foi assim, eu continuo honrando, né? Demais, Eu demais. continuo respeitando. Eu acho que a premissa básica, né? No caso da descrição, é você manter essa mesma idoneidade que Sim. eles pedem a você. Agora, só, assim, vou fazer uma inversão total, né? Vai. E se amanhã você quer voltar? Não pode mais. Não Aí pode. já foi. Não, Tá. não pode. E... Não, só sim, assim, né? Sim. Não pode. Tá. Pode, se eu tivesse sido liberado e seguido a minha vida sozinho.
Ah, mas como você casou, não... mas eu casei Tá. e tive filhos. Tá, Então, tá. não pode, porque padre não pode Não, ter, tranquilo, entendi né? agora. Não pode casar e não pode ter filhos. Então, isso aí já me tira da possibilidade do retorno. Tá. Se eu tivesse seguido a minha vida sozinho, fazendo as minhas coisas, e depois dissesse, eu me arrependo, tá? Aí eles poderiam me trazer de volta, iam me botar num período de provação Sim. muito grande. Mas poderia, Entendi. tá? Mas eu acredito... Isso aí nunca passou na minha cabeça. É Não, até foi só interessante. curiosidade mesmo. Não, mas é interessante, porque tem gente que pergunta, né? Você pensa em voltar, você tem... Eu disse, nunca passou na minha cabeça, porque o tempo que eu tive lá, eu vivi. Ótimo. Eu vivi bem. Eu aproveitei o que tinha que aproveitar. Então, eu sempre digo, a saudade é uma coisa muito boa, poética. Mas a saudade revela uma falta. E uma falta daquilo que você não viveu. Eu não tenho saudade do tempo de padre. Porque o tempo de padre foi o tempo que eu me dediquei como padre. Eu não fui padre e outra coisa. Eu fui padre. É tanto que tem gente hoje que, ainda hoje, que é apaixonada pelos meus tempos de padre, que diz, nossa, Rogério, a gente perdeu um padre, a gente amava suas pregações, porque ali eu era padre. Então eu não tenho saudade do tempo de padre, porque eu vivi o tempo de padre. Show. Assim como hoje eu estou vivendo o meu tempo de família. Cara, eu não abro mão dos meus dias para poder ficar com minha filha. Ah, Rogério, mas e o progresso financeiro? Meu tempo é criação de filhos agora. Deus vai me dar estratégias financeiras para poder sustentar minha casa, para eu poder crescer dentro de empresas, para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu entendo que o tempo que eu tenho que viver agora é o tempo da criação dos meus filhos. Legal. Eu tenho uma filha, quero ter outro, e esse é o tempo. Eu poderia estar correndo atrás de milhões de reais, mas eu entendo que agora eu não posso perder tempo. E eu não quero perder tempo longe da minha filha. Para chegar lá na frente, ver minha filha grande e eu dizer, nossa, que saudade dela pequenininha. Eu não tenho saudade da minha filha pequena. Por quê? Porque eu vivi todos os dias com a minha filha. Isso é bem interessante, porque você comentou, eu tinha ouvido dizer, você também já falou, e quando a pessoa fala assim, porque eu adorava minha época de não sei quando, minha época de faculdade, a gente ouve muito essa questão, né? E aí eu tô me pensando aqui, cara, eu curti a minha época de faculdade. Tem saudade? Não. Sim. Sim. Mas assim, porque eu moí, tudo que tinha que fazer, eu fiz. Sim. E tem coisa que é assim, né? Os ciclos, né, Rogério? A gente, o que eu gostei pra caramba de tudo que eu fiz de treinamentos, né? Então, eu fiz muitos treinamentos, eu fiz várias formações, tenho 9 formações na área de desenvolvimento pessoal. Além de Direito, pós-graduação em Direito. Então, eu fiz MBA na área de desenvolvimento pessoal, 3 pós-desenvolvimento pessoal. E o que eu vi no final? É você respeitar os ciclos da sua vida. As pessoas, elas têm problema de entender a própria vida, que é o conhecimento. Então, você tem o ciclo, você tem a energia do foguete, que eu sempre falo, né, sobre o foguete. Quando a gente tem, sei lá, vamos colocar do momento que a gente começa a trabalhar, que uns com 12, outros com 15, mas enfim. Até os 30 é uma energia. Dos 30 a 40 é outra. Cara, eu tô com o Silvoso há 52 anos. Eu falo pra todo mundo, gente, eu tenho uma energia, mas ela não é nunca igual que eu tinha com 40. Ela é a metade hoje. Né? Se eu tivesse a mesma energia de 40 hoje, meu amigo, eu não sei o que eu estaria fazendo. Mas então assim, eu respeito o tempo das coisas. Então assim, se eu caso, eu tenho que dedicar um tempo à minha esposa. Sim. Eu não tenho filhos, mas eu tenho a esposa. Então aquele tempo de qualidade, ele tem que existir. E quando você tem um filho, idem. Eu decidi com a minha esposa, eu falei assim, você não precisa trabalhar. Sim. Quando tiver os filhos. Então ela não precisa trabalhar. Tem os 2 filhos. Todo mundo olha e fala, cara, seus filhos é muito fora da curva. Mas eu falei, mas a gente que criou, não foi babá, não foi vó, não foi ninguém, foi eu e a minha esposa. Exato. Então a gente também viveu todos, um agora tá com 11, outro tá vai fazer 15. Cara, é muito louco, você não tem essa ausência. Porque, cara, a gente viveu todos os momentos, hospital, quando precisou, estava junto, tudo aconteceu entre eu e minha esposa. Era um tempo maior, mas houve uma dedicação. Sim. Então, quando você respeita o tempo das coisas, eu falo assim, a internet é muita firula, né? O Coronel Sander, aos 65 anos, foi lá e montou o KFC, ficou... Cara, mas o contexto da história do cara é meu amigo. O contexto da sua é outro. Eu falo assim, quem tem a história igual a do Rogério? Ninguém, porque a história é só a sua, bicho. Então não dá pra você comparar, não, porque o Rogério fez, eu vou fazer igual. Não nem vai, faça. Nem faça, meu amigo, que você vai dar mal. Então, assim, as pessoas elas têm essa dificuldade. A gente tá indo quase aqui pros finalmente, hein? Olha como o tempo passa. Esse aqui passa voando. Passa rápido, né? Que legal. Você hoje, né? O Rogério, então você veio da igreja,
veio para Alphaville, está em Alphaville até hoje. O que você faz hoje, assim, para as pessoas que querem acessar o Rogério? Boa. Então, quando eu vim aqui para Alphaville, eu comecei a questão também de treinamentos dentro da área espiritual. Legal. Porque se eu vivi uma experiência de muito bloqueio religioso, de muita trava religiosa, que me impedia de enxergar o verdadeiro relacionamento com Deus, eu comecei a perceber também que tem muita gente que vive isso. E tem muita gente que busca esse relacionamento com Deus, essa conexão com Deus, mas faz que nem eu lá na juventude, vai buscando de igreja em igreja e não consegue desenvolver, não consegue evoluir. E essas pessoas ficam perdidas, sem se conhecerem, sem conhecer Jesus, sem conhecer o propósito de vida, qual é o sentido da vida, o que é que eles precisam fazer diante de uma palavra que Deus tem sobre a vida delas. Então, eu comecei a perceber essa realidade e dizer, cara, eu tenho total possibilidade de orientar essas pessoas. Elas não precisam passar pelo que eu passei, na falta de sabedoria, eu posso orientá-las e dizer para elas e indicar a elas um caminho onde elas vão ter um relacionamento com Deus e viver tudo aquilo que Deus deseja sobre a vida delas sem os bloqueios religiosos, sem as travas religiosas, sem a religiosidade imperando sobre a vida delas. Então, quando eu saí, eu entrei no digital, comecei a fazer muita live, muita aula, dando mentorias, dando treinamentos presenciais, palestras, comecei forte nisso. Foi muito bom, foi um tempo maravilhoso, cresci bastante, não somente em seguidores, mas em pessoas que eu pude ajudar, né? Produzo muito vídeo, muito conteúdo, instruindo as pessoas em relação a isso. E no ano de 2023, a gente está em 2025, 25, né? No ano de 2024, que foi o ano passado, então Deus me deu uma filha e foi quando eu entrei numa crise. Por quê? Porque eu estava numa produtividade muito grande, eu estava numa linha de produção muito grande. Eu tinha conexão com muita gente, todo fim de semana eu estava num evento, eu palestrava todo fim de semana, eu produzia todo fim de semana. E quando eu tive uma filha, eu comecei a perceber que a demanda não estava igual a que era antes. Eu precisava mudar o foco. E isso para mim não foi fácil. Não é que não foi muito, não. Não foi fácil de jeito nenhum. Por quê? Porque eu comecei a olhar para dentro da minha casa e ter que tomar uma decisão. Ou eu passava os fins de semana todo fora fazendo treinamento, ou então eu passava os fins de semana todo dentro cuidando da minha casa. E isso foi uma crise que eu tive, uma crise inclusive com questões emocionais em que eu fiquei muito perturbado. Por quê? Porque, volto a dizer, quando a gente é levado pela onda, a gente acaba parando de questionar qual é realmente a vontade de Deus. Então, a onda de Alphaville é, vamos para treinamento, vamos fazer isso, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos ser milionário, vamos ser bilionário, vamos comprar avião, vamos comprar helicóptero. E chegou um determinado momento que eu parei e olhei. Mas a coisa mais importante para mim agora é essa criaturazinha. É essa menininha aqui de poucos centímetros. Então, eu tive que ligar um modo de mudança de mentalidade para eu poder olhar para minha casa e dizer, calma, Rogério, existe um tempo para cada coisa. Uhum. Existe um determinado tempo para cada coisa. E o tempo de agora é você cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa, porque também não é fácil para a mulher, né? Que depois de ter tido toda a bomba de hormônio, nasceu uma filha. E a gente não tem rede de apoio, nossa família é tudo de longe. E eu fiz como o Lúcio falou, eu disse, amor, eu e você. A gente tem dinheiro para contratar uma babá? Tem. A gente tem dinheiro para colocar a filha numa escolinha logo? Tem. Mas se é um chamado de Deus, a gente vai fazer. E eu sei que isso é uma possibilidade minha. Eu sei que tem gente que não tem essa possibilidade. Mas Deus me deu essa possibilidade. Então eu precisava cuidar dessa possibilidade que Ele me deu. Sim. Então, desde o ano passado, eu dei uma cuidada mais direcionando para a minha família. E fazia somente as minhas mentorias online, o qual eu ainda faço. Eu ainda tenho a minha mentoria Despertar Espiritual,
que eu trabalho justamente as pessoas, levando elas para um relacionamento com Deus, livre dessa religiosidade. Então, tem católico que estuda comigo, tem evangélico que estuda comigo, tem espírita que estuda comigo, tem ateu que estuda comigo. Por quê? Porque elas querem entender essa forma sem a doutrina. Sim. E depois eu instruo elas e eu direciono elas para onde elas quiserem. Você quer ser católico? Vai ser católico. Você quer ser evangélico? Vai ser Qual o evangélico. dogma que mais que te Isso, agrada? mas entenda que antes disso tudo existe o seu relacionamento com Deus. Então essa é a minha mentoria. Eu trabalho ainda hoje com isso. E agora em maio, por um chamado e direcionamento de Deus, agora em maio eu volto com os treinamentos presenciais. Uau. Então, Legal. 24 e 25 de maio, vocês dois estão convidados Opa. Uau. para o meu... Não vou... Posso falar, vai ser o método alvo. Uau. Deus que direcionou pra gente, porque para mim, e tem um método todo pronto de trazer as pessoas para trabalhar corpo, alma e espírito, e a gente alinhar tudo e gerar uma transformação de vida nas pessoas. Então vai Uau, ser o primeiro que método legal. alvo, dia 24 e 25 de maio. De maio. Eu ainda nem divulguei, tô falando a gente, mas sou eu, né? É que a equipe faz parte da gente, né? A gente falar a gente, eu também tenho essa maneira. Como é que você fala a gente? Porque sou eu, mas um monte de gente. Tem um monte de gente que vai me ajudar vai me nisso, ajudar né? Não, isso sim. Então, dia 24 e 25 vai ter a primeira edição do Método Alvo, aqui em Alphaville, onde eu vou voltar novamente a essa questão dos treinamentos presenciais para ajudar as pessoas, alinhando as pessoas, o coração delas para ter uma vida em abundância. Não, show. Que E vai show. ter aqui embaixo, que também vai ter o QR Code aí da rede social do Rogério. Você boa. só clicar aí no QR Code. Mas também é fácil, né? É Rogério Carvalho. Oficial. Oficial, pronto. É Não tem como Se errar. botar Rogério Carvalho, vai Rogério- aparecer Ixi, vai aparecer tudo, que mais um pouco ali. Rogério, a gente tem uma forma de levar uma verdade para dentro das pessoas que a gente sabe, você mais do que eu, né? Essa Uhum. experiência sua dentro desses 14 anos aí, você deve ter lidado com muitas pessoas, com muitos problemas aí psicológicos e emocionais Sim. ali. Muita gente vem desistindo da vida, desistindo dos seus sonhos. Tanto empresário, sempre fala assim, a pessoa é um empresário, né? Então tem muitos Sim. empresários que assistem esse podcast, mas direcionado para as pessoas aí que acabam querendo desistir da vida, ou acha que a vida do Rogério, tá vendo? Mas o cara teve sorte porque o Marçal chamou ele, não sei o que é, porque é sempre assim, né? Ela acha que a gente tem sorte, mas ela não entende o significado disso. O que você poderia deixar para essas pessoas de insight, assim, que você pode falar assim, é isso. Boa. Lá na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz uma frase que eu trabalho sempre na minha vida e nas minhas instruções, que é que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz. Isso é uma verdade. O que eu preciso que você entenda, você que está nos assistindo agora, é que essa é uma verdade que já existe na sua vida. Deus, por meio de Jesus Cristo, ele já te arrancou do império das trevas, das sombras, da escuridão, e já te transportou para um reino de luz, que é o reino do Filho dele, do Filho amado, e é o seu reino. O que é que você precisa fazer? Você precisa se posicionar a partir dessa verdade. Para de viver das mentiras que te contaram. Se posiciona a partir da verdade que a palavra já falou sobre você. A nossa maior dificuldade não é para conseguir a bênção de Deus, porque Deus já te abençoou. A nossa maior dificuldade é para acreditar e permanecer nessa bênção que Deus já nos deu. Por isso, independentemente da situação que você está passando, eu não sei e nem quero saber, mas uma coisa eu sei, já existe uma solução para ela. E essa solução está numa pessoa. Você só precisa voltar para ela. E voltar para ela significa, acima de tudo, entender quem você é. Porque você se perdeu no meio do caminho. Você deixou de ser quem você verdadeiramente é para se tornar aquilo que os outros acham que você é. Está na hora da gente voltar para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade não é uma regra escrita em papel. Essa verdade é uma pessoa que te chama agora. E se você, nesse momento, simplesmente disser, eu quero, ele vai te abraçar. E eu tenho certeza. E pode colocar aqui nos comentários, eu fui abraçada por Jesus. Uau, eu creio.
Amém. E aí? Sensacional. Ah, legal. Não, ó, assim, quero te agradecer. Você sempre foi um cara muito generoso. Tudo que eu chamei, isso, também. isso. Tudo que chamei ele. Nós somos... Ele não nós fala somos... nada, ele nunca falou assim, eu vou ver, não. Ele, Não. beleza. Então, assim, eu acho muito louco pessoas assim, cara, que sabe o propósito, né? A gente se conhece Não, no sentido do que a gente tá querendo levar, Tem que né? aprender a honrar as pessoas, né? Tem que aprender a saber. O Lúcio não é um cara do digital pra mim. O Lúcio não é um cara do treinamento. O Lúcio é um irmão. E desde o início, quando eu disse a ele, vamos fazer lá em 2021, o Lúcio disse, vamos. Quando eu vim pra cá, o Lúcio mandou uma mensagem, conta comigo. Quando eu tava lá buscando conectar, o Lúcio foi e me levou. Cara, como é que eu vou olhar pro Lúcio e dizer, nossa, o Lúcio é um cara do digital? Não, o Lúcio é um irmão. Bom, E quando você precisar de mim, você pode contar. E quando eu precisar de você, eu sei que eu posso contar. com certeza. E é isso que vale na vida, é isso que importa na vida. O digital, e por isso que é tão bonito vocês falarem também da questão presencial, né? Porque o digital, se não conectar presencial, se não conectar verdadeiramente, vai morrer. É. Vai morrer. É isso aí. É bom conversar com quem tem conteúdo pra caramba, né? Você é doido, né? E assim, a energia, né? Eu sempre, que vem pessoas aqui, se senta ali, essa sensação dessa energia positiva, né, Sim. cara? Você vê o cara com uma puta de uma história, a mulher dele é incrível, a filhinha também, assim, você fica olhando e fala, cara, o cara hoje constituiu aquilo que é o principal, que é a família. Sim. Né? E uma família que eu tiro o chapéu, assim, eu olho assim. É legal a internet pra isso, né? Que a gente fica vendo Fica A vendo, vida do né? Eu sempre usei a internet como isso mesmo. Eu quero mostrar para as pessoas a minha família aqui, que a gente não que eu quero me exibir, eu não preciso disso. Sim, sim. Mas assim, o meu dia a dia, pô, a gente tá aqui se divertindo, a criança tá crescendo, ela vai ver isso lá no futuro. Aham. Então assim, e mais uma vez, Não, o que você cara. achou aqui? Olha, eu vou te falar que esperava um monte e entregou mais ainda. Que bom, que bom. Entregou mais ainda. E é interessante você construindo você mostrando pra gente essa tua história, que é exatamente o que você falou. E aí você fechou maravilhosamente. É estar atento, Sim. entendeu? É estar atento, é prestar atenção, rodeado, que nem você falou da tua amizade com o Lúcio, a minha amizade com o Lúcio, a nossa amizade agora, Com né? certeza, com certeza. De pessoas que têm esse propósito muito legal, Sim. que estão alinhadas com Deus, sem a religiosidade, Sim. né? Que nem você falou, poxa, tenho ateu, eu tenho católico, tenho tudo que... Não importa. Porque quer tirar essa parte da religiosidade, tem muita gente precisando tirar a religiosidade da sua vida e ter a conexão genuína com Deus. Perfeito. Né? Então é sobre isso. Agradecer você aqui mais uma vez. Meu amigo. caro, Muito obrigado. incrível, Rogério. Obrigado. E cara. pra você Gratidão. que tá aí, eu quero de verdade, ó. Segue a página, segue o Rogério também, compartilha isso aqui. Você viu que essa mensagem final aí vai virar uns cortes aí que vai sair. Não, isso aqui vai dar um chacoalhão, se Deus quiser, em muita gente. Muita Amém, gente. amém. E agradecer você. Próximo podcast aí, Mentalidade Produtiva, com outro entrevistado também. A gente sempre procura trazer pessoas com histórias reais, porque o mundo é sobre realidade. E Freud, que está aqui sentadinho nessa cadeira, nessa poltrona, Ó, né? que bonitinho. Ele fala o tá. seguinte, né? As pessoas preferem viver a ilusão do que a realidade, porque a realidade dói. Gratidão e até o próximo podcast. Uau.